Vamos lá. Um tema hoje também, Renato, que eu adoro ouvir você falar sobre esse tema. Voltando aos deuterocanônicos, eu tive essa discussão com Eros. Se os 6 livros eles eram relevantes ou não. Não é isso que a gente está discutindo? Se o evangélico ter menos livro seria menos relevante, ou se o católico ter mais livro, que nem os judeus, que são do Antigo Testamento e nem os judeus reconhecem como sagrados, se interferiria na mensagem que os católicos receberiam. Eu tive essa conversa com Eros lá no... Aí ele falou assim, quando... a gente começou a conversar e tal, eu disse que inclusive eu acreditava que o Macabeus 1 e 2, que é a história do Hanukkah, né, que é um feriado em Israel, só que para eles é um fato histórico, não tem nada a ver de religião. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu cheguei pra ele que Macabeus é martelo, né, que Carlos Martel tentou utilizar a estratégia lá do Judas e tal. Eu disse, rapaz, só por esse cara ter tido esse contato e ter feito isso nessa época, impedindo um avanço islâmico na Europa, talvez esse livro tivesse lá só pra isso. Sim. Aí o cara falou assim, não tava só pra isso não, que ele serviu pra mim, que teve no primeiro dia que eu fui ser candidato, que eu fui pedir voto dentro da comunidade cristã lá, católica, eu me senti muito envergonhado, digo, meu Deus, como é que eu vou ter a ousadia de chegar e pedir coisa pra mim num lugar que é do Senhor, não é isso? Tipo assim, ele se sentiu mal pra caralho, ficou, meu Deus, eu quero ir embora, que merda, não é isso? Eu não quero fazer isso, né? Aí ele disse que pediu orientação ao Senhor e abriu e tava no Macabeus, e tava aquela passagem do Macabeus 2 que diz, né? E finalmente rogou os homens para que lutassem até a morte por Deus, pelo templo e pela pátria, não é isso? Sim. Aí na hora que ele chegou ali, ele, rapaz, então, é um sinal, né? Sinal, né? Madeira pra dentro, não é isso? Mas o pessoal fala aí que religião não se mistura com política, é totalmente tudo junto. Aí, mas se você reza a Deus e pede uma orientação, se vai ser candidato ou não, abre, mete o dedo e na hora que você lê aqui, acabou, não é isso ou não? Exatamente. Exatamente. Você acredita que tudo que acontece tem que acontecer? Eu acredito na sincronicidade, eu acredito no metafísico. Primeiro acontece no mundo. Primeiro acontece no mundo espiritual. Deus permitiria que a Bíblia falsa chegasse a gente? A maioria das pessoas? Deus permitiria que a Bíblia falsa não chegasse? Talvez a mensagem, alguns livros tenham sido prejudicadas, mas se eu recebi aquilo, é porque Deus permitiu, não é isso? Sim. Ou não? Exatamente. Acredito nisso. O fato é, a própria Igreja Católica reconhece há milênios, e a maioria dos evangélicos, que o gnosticismo é uma heresia, né? Se você achar que você saber mais vai lhe dar mais chance de salvação, pessoas humilíssimas, muito humildes, analfabetas, já foram santas, não é isso? Tipo, sim, santo mesmo, tipo de uma vida santa. Muitas pessoas com muito menos instrução que a gente, com muito menos cultura, com muito menos acesso, inclusive, a livros bíblicos que a gente, provavelmente foram salvas muito mais do que pessoas que tiveram muito mais estudo, não é isso? A Bíblia fala sobre isso. Quanto mais conhecimento, mais vai ser cobrado, né? Mais sofrimento, e menos conhecimento ser cobrado. Exatamente. Então já respondeu isso aí que você disse. Mas o conhecimento necessário à salvação é só conhecer Jesus. Sim, é o da fé, né? E praticar, né? Entregar, é só entregar. O cara da cruz, como é o vagabundo, o bom ladrão, na tradição católica, é Dimas, não é isso? Sim. Dimas tinha conhecimento teológico de Jesus? Não. Talvez. Ele se batizou? Não. Ele foi salvo? Não. Não foi salvo? Não, foi salvo demais, foi salvo, mas ele não se batizou e não tinha conhecimento. Só que ele teve a fé, acreditou, talvez entregou, ele já tinha até ouvido falar. Feita a nossa vontade, não é isso? Exatamente. E o que Jesus falou com ele? Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. No paraíso, no reino dos céus. Nós somos vagabundos, nós merecemos. Ele falou aqui o que eu disse. Nós merecemos, não é isso? Nós merecemos estar aqui. E você não. Do rei dos judeus, né? Mas enfim, a Bíblia, essa parte de Jesus Cristo aí, ela elucida, né? Que normalmente as religiões que colocam dogmas e doutrinas, correto? Aí colocou doutrina, pra você ver Jesus tem que batizar na água, não sei o que lá. Tanto é que mostrou ali justamente na cruz que não é assim, é a fé. Você lembra que aparece no Monte Tabor? Eu não lembro. Não tem a transfiguração? Ah, a transfiguração. Ele pegou os discípulos e os discípulos viram Moisés, não é isso? Foi. Moisés voltou, não é isso? Foi. Por que foi o Moisés representa a lei, não é isso? Moisés foi o cara que recebeu, não é isso? A lei da mão de Deus, literalmente, não é isso? E o outro foi representava os profetas, né? Foi. E na hora que foram perguntar se era uma cabana para cada um, não sei o que lá e tal, eles disseram claramente que Jesus estava acima deles. O que a gente estava conversando aqui do bom ladrão demonstra que Jesus está acima da lei, né? Ele é a lei, né? Ele é a lei, né? Não, a lei é se batizar e crer, será salvo. Sim. Se não crer,
Lago de Fogo, não é isso? Mas se for através dele... gratuito de qualidade. Isso é qualidade, né? É público gratuito de qualidade, é Lago de Fogo, meu irmão, e cacete, não é isso ou não? É o pau quebrando. É isso. Fica grátis. Fica grátis, não é isso ou não? Exatamente. E não é o default. Esse é o padrão. Se você não fizer um esforço para sair do normal, o comum, o padrão, o default, é Lago de Fogo, não é isso? Exatamente. Se você nunca desviar do caminho que você começou, o caminho que você começou é ser uma pessoa, é ser um animal. A natureza humana, ela não é satânica, mas ela tem partes, tem coisas dentro da gente que são de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas tem muita coisa pecaminosa. Uma criança que nunca foi informada que existe Jesus como Senhor e Salvador, ele tem dentro dele o tudo nosso, nada deles. A mentalidade tribal de que tem que ser tudo para os meus amigos, para minha família e não é isso? Mentalidade reptiliana, pessoal. Exatamente, tribal, exatamente, perfeito. Exatamente. O ser humano, né, Deus, eu até discordo quando falam que Deus não se arrependeu, ele se arrependeu sim. Deus é o Deus que não se arrepende. Eu acredito que ele se arrependeu. Tanto é que ele se arrependeu de fazer o ser humano. Correto? E ele falou assim: vou matar, dizimar. Tem discussão dessa tradução de se arrependeu aí, viu? Porque se ele é onipotente, e onisciente, se ele sabia tudo antes, como é que ele se arrependeu? Tem discussão sobre essa tradução de arrependimento. Tem várias partes na Bíblia que dizem ele se arrependeu, mas tem outras versões que discutem a tradução desse se arrependeu. Como é que ele se arrependeria se ele sabia antes que isso ia acontecer? Mas é porque ele deixou o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Isso, mas ele não sabia o que ia acontecer. Ele quando o pessoal se dirigiu pro mal, o livre-arbítrio, a luz e sombra, né? Tipo uma metáfora, né? De que ele se entristeceu, não é isso? Entristeceu. O livre-arbítrio. Aí quando viu que o pessoal se estava direcionando pro mal, aí ele se arrependeu. Pô, eu imaginava que eles talvez não iriam. Essa discussão a gente vai entrar em arminianismo, não é isso? E calvinismo, vai ficar difícil. Se tudo que acontece tinha que acontecer, não é isso? Já tá premeditado, né? Não pode. É complexo. Quanto mais eu estudo essas coisas, mais eu sei que eu não sei, né? Eu fico mais perdido às vezes.